Está no ar mais um Ergo Conecta Podcast, um programa pensado para ajudar você que está no segmento solar fotovoltaico com informações relevantes sobre investimento, engenharia, prestação de serviços, as novidades do nosso mercado. E hoje estamos aqui, eu, Everton Sebastiani, Gilmar Frozi e o nosso convidado de honra, Gustavo Imperatori. Eu já vou apresentar aqui que o currículo é top, ó. Engenheiro eletricista, CEO da G6 Engenharia Elétrica, atua já com um projeto de engenharia há mais de 17 anos e somente no mercado de energia solar já está desde 2015. Ele que também é criador do podcast G6Cast e mentor de usinas de investimento. Além disso, influenciador dedicado em levar informação de qualidade às empresas de energia solar de todo o Brasil. E nós hoje, no programa de hoje, vamos falar sobre serviços de engenharia terceirizada, né? Esse serviço que muitos integradores conseguem utilizar aqui com o Gustavo. Quero primeiro dizer, Gustavo, bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Prazer tê-lo aqui. A você que está assistindo também, quero te agradecer, Everton, Gilmar. Sempre um prazer aqui estar entregando conteúdo para vocês, tá? E para o nosso público integrador. E vocês estão nessa batida firme aí, verticalizando cada vez mais a empresa, isso é muito bacana. Com certeza esse podcast vai em 2025 bombar. E cada vez mais vamos ter mais clientes porque toda entrega traz um bom resultado, né? E vocês eu sei que entregam resultado, entregam informação de qualidade. Isso que é importante. Muito obrigado pelo convite. Podem contar com a G6 sempre. Estamos juntos nessa missão, né, de elevar o mercado, entregar informações de qualidade. Já participamos, inclusive, do podcast, né, da G6. E já fica o convite para que você assista também esse podcast, que tem informações, inclusive o episódio da Ergo, mas tem informações de altíssimo nível no mercado. E efetivamente hoje o que nos interessa é falar de engenharia. Estamos com o engenheiro aqui, vamos falar do que... Engenharia, né? Vamos falar do que interessa. Gustavo, para começar, explica um pouquinho dessa trajetória aí, já desde 2015 só no solar, né? Quase 10 anos. Aí ano que vem faz o aniversário de 10 anos nesse segmento, né? Como é que tu começou? Começou como engenheiro direto, integrador, enfim, conta para nós um pouquinho disso. Até para validar, né? Por que nós estamos falando de engenharia aqui? Porque tem um engenheiro experiente que já fez muita coisa nesse setor, já viu muita coisa. Inclusive, a gente estava falando antes que quer ouvir os cases, né? Que essa parte de trazer a história, de cara, aconteceu tal coisa, enfim. Então, conta um pouquinho para nós aí a tua trajetória, história, como é que surgiu a G6, por favor. Um prazer. Lá em 2015, já buscando uma oportunidade de recolocação no mercado, porque afinal de contas também fui um dia promovido ao mercado externo, no final de 2014. No final de 2014, eu fui promovido ao mercado externo. A Stemac, Grupo Geradores, migrou do Rio Grande do Sul para Goiás. E nesse trecho dentro da Stemac foram 7 anos de processo fabril, projetos de grandes obras, Petrobras, entre outros. E eu pude aprender bastante sobre projetos já ali, coordenando equipes, com liderança e equipe de projeto elétrico, detalhamento de projetos. Quando 2015 entrou a crise, né, que teve impeachment da Dilma, sim. E o mercado estava desempregando bastante, difícil a recolocação, onde eu fiz ali uma viagem para Santa Catarina e na volta eu passei pelaquela usina que tem em Capivari de Baixo, né, uma torre eólica ali que tem uma planta solar, né? Eu pensei, eu vou trabalhar com renováveis. E aí eu cheguei em Canoas, na minha casa, comecei a pesquisar sobre treinamentos nessa área. E encontrei no Senge um treinamento em Caxias do Sul, 2 dias para instaladores e projetistas. Pô, era no meio do ano mais ou menos. E eu consegui ali ter uma visão de longo prazo. Eu pensei, nossa, em 2012 veio a resolução 482, são apenas 3 anos, a gente nem começou. O mercado brasileiro tem muito para crescer. E eu cheguei empolgadíssimo, né? No dia seguinte, já comecei a disparar e-mails para tentar buscar oportunidade em fazer projetos para empresas que já estavam no mercado. Então, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, peguei isso, o que tinha no Google na época, né? Acho que tinha umas 20, 30 empresas. E comecei fazendo projetos para Celesc,
né, na área da Celesc, RGE, CE, em Carazinho também, Eletrocar, eu acho que é. Eu acho que é Eletrocar. Uhum. E aí abriu um leque enorme. Em 2016 já vislumbramos, então, trabalhar como integradores. Aí veio o Rafa, meu sócio, foi meu colega na faculdade. Inclusive, abraço pro Rafa, sensacional, um cara maravilhoso. É engenheiro focado lá, ele que cuida de toda a área, o braço técnico da empresa, né? Eu fico na área administrativa e comercial. E é um engenheiro, então, o Gustavo é um engenheiro que foi se desenvolvendo muito na área comercial. Então, a gente começou como integradores em 2016 e também fazendo projeto para algumas empresas, né? Foram 3 anos, bastante obra, e eu lá na ponta fazendo as vendas, sempre eu. Né? Eu não tinha naquela época a concepção assim, de montar um time comercial. Isso foi uma tomada de decisão de 2018 para 2019. Ou a gente explode profissionalizando todas as áreas da empresa, ou a gente vira consultoria. Né? Projeto, homologação e assessoria técnica, comercial, para o Brasil todo. E foi a decisão que a gente tomou em 2019. Então a gente entrou nesse mercado daí só de consultoria, onde hoje a gente busca esclarecer cada vez mais que não é somente fazer o projeto, a homologação. A homologação ela faz parte do processo, né? Mas no dia a dia, a viabilidade, como fazer essa venda, de que forma eu conseguir abordar para esse cliente, me tornar competitivo, né? Diferenciado no mercado. E aí é só história. Hoje já são mais de 4.000 projetos dentro desses 9 anos aí, mais de 4.000 projetos por todo o Brasil. Estamos em 21 estados, 21 estados da federação e estamos apenas começando. Bom, né? Que bom, né? Que bom. Tem coisa nesse setor. De 2019 para cá já se viveu coisa, né? Muita coisa. Eu também comecei em 2019, o Gilmar começou ainda antes e já vimos coisa, né? A tendência é que vejamos ainda mais, né? E Gustavo, falando especialmente sobre essa questão, né? Então, para que fique também claro para quem nos acompanha, a G6 entrega serviços de engenharia de forma terceirizada. O integrador não precisa ter alguém lá dentro, pode, mas não é algo essencial. E a G6 faz esse trabalho de projeto, homologação, auxílio ao integrador. Perfeito. Essa é a estrutura empresarial. Esse é o foco. Perfeito. E aí, com relação a isso, quais são as questões que tu percebe que mais auxiliam o integrador no dia a dia dele de ter uma engenharia, né? E aí é uma engenharia muito especializada, porque efetivamente faz isso e entrega no segmento fotovoltaico, e também está à disposição 7 dias por semana. Sim. E ter a expertise de já ter pego 4.000 projetos hoje, né? Sim. Vamos lá. Porque provavelmente a situação daquele integrador, vocês já viram, né? Tu na assessoria, na consultoria, o Rafael no projeto, já pegou projetos e números em todas as distribuidoras praticamente aí, desses 21 estados que vocês estão. Então, quais são essas questões diferenciais que tu enxerga assim, que realmente ajudam o integrador? Perfeito. Só para fazer um comentário também complementar, que eu acho que é interessante, porque aí eu quero fazer uma ressalva e um elogio também à inteligência que tiveram na época e visão. Para mim, assim, o grande diferencial da G6, eu já falei isso quando eu conheci a solução que eles apresentam para o mercado, é o fato de terem um foco também comercial. Porque, assim, quando nós estávamos na integração, a gente contratava engenheiros terceirizados também, e era sempre muito engessado. Era uma solução muito engessada. Muito técnica, né? Muito técnica. E por vezes isso atrapalhava a venda. E demais, assim. Então, inclusive, a minha participação muito era da empresa de fazer o intermédio para trazer isso um pouco para uma realidade que se possa vender. E aí é o que a gente sempre falou dentro da Ergo, né? Que tem que ser uma coisa segura, portanto, juridicamente segura, algo que seja tranquilamente e viável para quem vai comprar, financeiro, e também algo que seja palpável, comercialmente falando, que consiga vender. Então, encontrar essa pirâmide, eu vou chamar assim, ela é de suma importância. E quem está na ponta da pirâmide é a venda. Então, é um elogio aqui também à inteligência que vocês tiveram na época. Obrigado. E é o que também se mantiveram fazendo no mercado. E para mim, minha visão particular, o grande diferencial de vocês, eu queria daí complementar para exatamente isso, para dizer o que exatamente isso traz de vantagem para o integrador. Boa. No dia a dia, rapaz, a gente tem muita demanda de projetos. Isso é uma verdade, isso é o nosso core business, né? É o principal ganha-pão ali, é isso. Só que a gente procura entregar um serviço personalizado, a gente procura ter um grupo de WhatsApp para cada integrador, para cada parceiro. A
A gente fica com as portas abertas ali, o Rafa e eu, 7 dias por semana. Aí tu pensa, poxa, mas eu vou te incomodar no final de semana? Não, dificilmente assim vem um contato ou outro no final de semana. Mas tem aquela visitinha que tu vai fazer de negócio de fechamento, ou uma visita para encontrar a melhor solução, que é onde o cliente pôde te receber. É naquela empresa que ele disse assim, ó, ou no agro, né? Muito tradicional. Sábado de manhã vem aqui que a gente conversa melhor. Durante a semana eu tô atucanado. E aí a GZix está disponível para tirar uma dúvida, se ele tiver, ou fazer uma videochamada e resolver aquilo ali. Então, o que a gente percebe é que não basta eu ser engenheiro. Para todos, isso serve para você, integrador, que é técnico, eletrotécnica, é da área financeira, é de qualquer segmento, mas abriu uma empresa de energia solar. A venda ela tem que estar na veia. Na veia. Não adianta você ser somente o engenheiro, você tem que ser o engenheiro vendedor, você tem que ser o engenheiro de aplicação. Então, desde muito tempo, quando eu comecei na indústria, eu já ouvia isso. Tu tá entrando, Gustavo, na faculdade, engenharia elétrica. Se liga, tu tens que ser o engenheiro de aplicação. Engenheiro de criação, cientista, tá lá no Vale do Silício. Tu quer ir para esse caminho? Vai. Brasil, aplicação. Não tenta inventar roda. Então tu tem que ser o melhor, juntar todas as pontas como o Gilmar colocou, né? Custo-benefício, a melhor solução técnica, entender de vendas para você conseguir fechar o negócio. A nossa preocupação no dia a dia é me traz a tua demanda de pré-venda que tu tá fechando para já fechar certo. Porque a gente já cansou de receber na triagem as informações do projeto totalmente errado. Padrão de entrada que vai reprovar. Solução inversor que não casa com a rede do cliente. Ah, mas eu vi a informação na conta de energia. A tensão elétrica tá errado. Pode ir lá confirmar, porque nessa cidade aí a gente já sabe, vai estar errado. E o cara vai lá com o multímetro, fase neutro, tá errado realmente. Comprou inversor errado. Entendeu? Então, a gente procura estar preocupado nesse pré-venda, porque depois tudo flui. Flui para o integrador, para o cliente final e para a GZix. Sim. Porque é um projeto que a gente vai ter uma altíssima assertividade, vai aprovar muitas vezes de primeira. E a gente fica triste que às vezes chega um caso onde já está vendido e já está comprado. Eu acredito que a gente vai falar um pouquinho também sobre inversão de fluxo. Já não podemos fazer mais isso como era no passado. A gente cansava lá como integrador de fechar o negócio, já colocava o pedido de compra, o projeto ia tramitando em paralelo. Hoje, a gente precisa ter uma estratégia diferenciada. Então, você ter um funcionário engenheiro, e tá tudo certo. Isso é uma escolha, tá tudo bem. Claro. A questão é diferente de você ter um parceiro empresa. Por quê? Nos 4.000 projetos que a gente já tocou, a gente aprende todo dia. Todo dia tem um desafio novo. A gente vive aprendendo. Só que muitas vezes as tuas dúvidas, a gente já maceteou. A gente vai te responder de bate-pronto lá no grupo, ou no privado, ou numa chamada. Bate-pronto. Vai por esse caminho que tu vai fechar o negócio, entendeu? Sim. Já fiz 100 vezes. Vai por aqui, Vai por aqui que tu vai fechar. E o cara fica super feliz e vai lá e fecha. E o concorrente tá batendo cabeça em outras coisas, entendeu? Então, assim, deixa o cara se bater, vai lá, entrega essa solução que tu vai fechar. E aí vem o resultado positivo. Ou quando a gente vai a uma visita, né? Principalmente no Rio Grande do Sul. A gente é daqui, então facilita de ir a campo. Cara, é normal ir a campo, ajudar o parceiro no fechamento. Ou seja, ele já fez um pré-venda, mas, cara, ele tá em cima do muro, ele tá inseguro. Né? É uma subestação de energia, o que é o upgrade que vai ter que ser feito nessa subestação para poder colocar esse sistema? Ou é um padrão de entrada, um telhado, não tá muito... A solução que eu tô querendo levar, eu tô com dúvida. Vai o Gustavo, vai o Rafael, entendeu? E deixa o cliente também tranquilo, porque às vezes o integrador ele não conseguiu passar a informação adequada, correta, ele não estava seguro. E vamos lá, vendas é o quê? Relacionamento e confiança. Sem essas duas bases, tu não fecha. Não adianta você ter só o relacionamento com o cliente se tu não passar confiança. Aí chega um engenheiro
que o integrador promoveu. Cara, vou trazer meu engenheiro aqui, tal. Cara, o que eu menos falo é técnica. É isso aí. E essa é uma questão que a gente bate, né? Menos falo é técnica. Na Ergo há muito tempo, e o Gustavo, né, há mais tempo, que já está com a G6, há mais tempo que a Ergo, existe, que é a questão de qualificação do integrador, né? Pega, obviamente que o engenheiro tem que falar a língua do integrador, o advogado tem que falar, o técnico tem que traduzir aquilo. É o nosso papel, né? Mas tem o papel do integrador, que é buscar as informações também, né? Isso é uma questão que tu comenta já há muito tempo, inclusive dá treinamentos por conta disso. Né? Muito fácil de dizer ter que se qualificar e não fazer nada, né? Sim. A gente vai lá, dá treinamentos, né, para buscar elevar esse nível e auxiliar. A questão de um é questão de muitos, como a gente diz, né? Então, com relação a essa questão de trabalhar com empresas, né, que estão se profissionalizando, algumas na marra, né, agora, especialmente agora com a inversão de fluxo, e algumas que estão aí entraram recentemente nesse setor. O que tu tem a nos falar com relação a essa busca por qualificação? Perfeito, isso é importantíssimo, obrigado pela pergunta. Semana passada, inclusive, recebemos uma visita de clientes nossos da cidade de Santa Maria, vieram até a G6 para tentar entender uma situação e assim poder levar para o cliente final com mais confiança, né? E quando virou o mês de setembro para outubro, a RGE e o grupo CPFL colocou a valer a resolução 1098, aprovada em 23 de julho desse ano. Onde ela teve 60 dias, correto? 60 dias para colocar a rodar. E a CPFL foi uma das primeiras, né? Eles começaram a realmente botar a valer ali a partir do dia 30. Então eles passaram um tempinho, mas deu 60 dias. Perfeito. E aí lá no meio de outubro a gente já fez, vamos lá de novo, não é só projeto, é homologação. Perfeito. Abrindo parênteses, nós falamos sobre o profissional ou sobre uma empresa de engenharia. O profissional, ele tem boa vontade de querer resolver e tal, só que você contratou um engenheiro, você contratou uma pessoa técnica, muitas vezes, muito técnica, para fazer o projeto, a série de projetos que tu tens. Só que se torna limitado aquele assunto. E às vezes o time comercial precisar dele para ir a uma visita, ele pode até estragar a venda. Porque como ele é muito técnico, cara, tá passando na minha cabeça aqui 15 anos atrás, onde eu tinha uma cabeça muito técnica. E aí a gente vai aprendendo todo dia sobre comercial. Então, quando eu vou a campo hoje, eu falo muito pouco de técnica, quando necessário. Se o cliente é técnico, eu aperto um pouquinho mais, eu explico um pouquinho mais. Se não, eu tento passar para ele a segurança em cima de uma solução que eu já visualizei, né? Agora, treinamento é uma coisa que é constante. E aí lá no meio de outubro, voltando aqui, a gente fez uma web para todos os nossos parceiros, convidamos a todos e é certo, e aconteceu, de estar apenas 15 online. E cadê os demais? O assunto não é relevante? Sabe por que não é relevante? Porque ainda não tinha ocorrido reprova. Só que quando vem a primeira reprova de um cliente teu, aí você torna esse assunto, relevante. O que é isso, REM 1098? É verdade ou não é? Coloca aqui nos comentários, é verdade ou não é? Você não dá valor àquilo que está acontecendo no mercado, mas você vai dar valor e vai se preocupar quando vier a primeira reprova no seu cliente. Mas a gente tem que ser inteligente. Uma coisa que eu peço a Deus todos os dias é sabedoria. Tendo sabedoria, a gente encontra qualquer solução. Só que não adianta pedir sabedoria e não fazer nada. Então, assim, sabedoria o que está acontecendo no mercado? Saiu uma tal de resolução 1098. Vou buscar no Google. 14 páginas. 14 páginas. O que diz isso? Cara, tomando um cafezinho, na primeira hora da manhã, tu já vai encontrar os pontos principais e depois tu vai pra cima saber o que é cada um. É isso aí. Pelo menos consultar, né? E vamos lá, falando sobre isso, né? Essas questões de mudanças no setor, né? Nós tivemos aí, só falando em regulação, resolução 1000, né? De alguns anos para cá, 1059, 1098, que trouxeram inúmeros impactos. Lei 14.300. E aí, mas se colocando no lugar, nós somos aqui da área, já trabalhamos, né, com consultoria há tempo, estudiosos, vamos chamar assim.
A gente tem uma facilidade de pegar 14 páginas, ler e entender o que aquilo está dizendo, porque é do nosso dia a dia. O integrador muitas vezes não tem, mas conhece caminhos também. Conhece o site, o Instagram da G6, da Ergo, onde a coisa muitas vezes está traduzida, né? Que pega lá 14 páginas, artigo, parágrafo, e diz, tá, mas o que isso aqui quer dizer? Porque muitas vezes está técnico lá. A linguagem da legislação ela não é traduzida, né? Ela é técnica, né? Assim como um projeto elétrico. Eu, como advogado, pego um projeto elétrico e diz, cara, que bicho é esse? Não faço ideia. Agora, a hora que eu sentar e diz, não, isso aqui está dizendo isso, alguém traduziu, e acompanhei. Sim. Mas buscar informação, muitas vezes, pode ser de forma direta, né? Quer pegar a lei, quer pegar a regulação, mas pode de forma que seja mais fácil também. Olha um podcast que fala sobre assunto, olha Instagram das nossas empresas e tantas outras aí no mercado. E então, Everton, o que a gente procura fazer é ensinar a pescar e não entregar o peixe tá? Isso aí, mortinho na mão, assim, só fritar e comer. Não, tem que ser. Por quê? Muitas vezes, e eu me coloco no lugar do integrador, eu já fui integrador. Eu já estive muitas vezes na frente do cliente fechando as vendas. Sim. Então, assim, ali eu preciso ter a melhor informação. Você não pode terceirizar essa informação. Senão, meu engenheiro sabe. Deixa que eu vou ligar pro... Tu não vai fazer isso na frente do cliente. Por quê? Perdeu a confiança. O relacionamento tu tem, mas tu não teve a confiança de fechar, né, a certeza da informação. Então, a gente procura ensinar aos interessados. Nem todos querem aprender. E tá tudo certo. Mas aquele que deseja aprender e saber onde lá na norma, na lei, na resolução, onde que fala sobre esse assunto aqui. Quando tu se deparar na frente do teu cliente, você vai buscar no celular, aqui, ó, deixa eu abrir o PDF aqui da REI 1098, eu já vou te mostrar, seu João, onde é que está mostrando isso aqui para você entender o porquê que eu estou falando sobre esse prazo, que não vai ser somente 15 dias de aprovação do projeto, pode se espichar para 45, 60 dias. A gente vai ter que trabalhar essa aprovação. Você vai entender aqui por que eu não vou poder já comprar o equipamento de largada, vamos esperar o parecer de acesso, que é justamente o ok da concessionária que eu posso ligar essa usina, tá? Então aí você consegue trabalhar prazos de contrato. Senão você vai viver no fogo o tempo todo. Sim. Cliente cobrando, projeto que reprovou, ele recebeu notificação no e-mail de um projeto reprovado. Aí ele te questiona, você não sabe do que está acontecendo? Não, você que está na ponta tem que ter a melhor informação. E a gente é um facilitador. Eu digo assim, ó, a G6 é uma facilitadora. Você abriu uma parceria com uma empresa de projeto homologação que não somente faz isso, ela te entrega soluções técnica e comercial, técnica de informação, né, no dia a dia e viabilidades. O melhor custo-benefício para esse teu cliente. Inclusive, desafios para 2025, né, da Ergo e da G6, melhorar e ampliar essa questão de capacitação para chegar em mais integradores, né? Sim. Nós, como empresários, aí gravando no final de 24, né? Planejamento estratégico de 25, maravilha, né? Temos que colocar isso em pauta para tentar buscar e ampliar, ainda mais frente a essas mudanças regulatórias que nós já tivemos e os impactos que estamos tendo, né? Especialmente questão de inversão de fluxo que nós temos, vamos falar em seguidinha disso aí, né? Gilmar, quer fazer alguma questão específica aí agora para o... Não, na verdade, eu acho que é o time perfeito para a gente falar agora de inversão de fluxo por alguns motivos aí, só introduzindo. Bom, no episódio do G6 eu ainda brinquei, eu disse, não é possível que as pessoas até hoje não leram a Lei 14.300. Então, e ela é de 2022, né? E já veio sendo tratada anteriormente. Então imagina a Resolução 1098. O pessoal literalmente não parou. E a inversão de fluxo, ela vai afetar todo mundo do setor de energia. Isso tem que ficar bem claro, não é só solar, é o setor de energia. Nós estamos com um problema gravíssimo, de fato, e que já era previsto, né? Todos sabíamos, na verdade, todos que nos preocupamos em ir atrás da informação, sabíamos que em algum momento a inversão de fluxo iria chegar no Brasil, talvez não da forma como chegou, eu concordo quanto a isso, mas que ela chegaria era uma tragédia anunciada quanto a isso, tá? E aí vem um grande ponto. Eu quero falar sobre inversão de fluxo e é importante essa provocação, porque nós temos aqui o problema, que eu vou chamar que o problema é a inversão de fluxo, mas dentro dele a gente tem também algumas soluções que são possíveis. Então é importante a gente falar sobre isso e também saber como vocês estão lidando com os seus clientes, né, referente a isso, até porque projetos a gente sabe que vai ter alguma reprova, não adianta. Perfeito. Quando é um sistema
que passa um pouco de 10 kW, nós já questionamos. Por que essa potência? Você sabe o que está dizendo a 1098? Aí já começa a gerar as dúvidas. E aí que a gente entra com aquela assessoria específica. Porque esse integrador no dia a dia, ele não está nos ouvindo. Apesar de eu ter colocado um story, de ter convocado para um meet, esse integrador, ele está, ora, comprando equipamento, ora fechando o negócio, ora na instalação, acompanhando instalações, ele não está parando para olhar os stories das empresas e tal. Às vezes eu mando numa lista de transmissão uma série de informações, 2, 3, 4 comunicações por semana, e ele não para olhar. Quando vai chamar atenção? Quando vem a reprova. Perfeito. Então, chegou uma potência acima. Por que será que ele não colocou fast track? Por que ele colocou autoconsumo remoto para 2, 3 residências? Ele não está sabendo o que está acontecendo. Isso eu estou falando, obviamente, aqui na RGE, tá? Que é onde a RGE, do grupo CPFL, começou as reprovas por inversão de fluxo. Então, a gente consegue ali dar um treinamento bem específico. E a partir dali, ele já começa a se ligar e começa a fechar com mais estratégia. Nós temos clientes que não param de fechar abaixo de 20 projetos por mês. Enxutinho. Ele, a esposa, mais uma pessoa, um time comercial parceiro, a Gesix como engenharia, um time 2 lá de instalações terceirizada, redondinho, tudo operando redondinho. Mas quanto que ele vendia antes, em setembro? Vendia menos de 10. Só que olha a virada de chave. Virou para o mês de setembro, começou a enxurrada de reprovas e eles tiveram interesse em saber o que estava acontecendo. Porque colocaram dentro de grupo e ele já ficou curioso. O que é que está acontecendo em engenharia? E aí a gente, cara, vamos trabalhar com estratégia. Olha aqui, tu tá colocando muitos sistemas com autoconsumo remoto. E ele disse, sim, o meu principal cliente é com autoconsumo remoto. Agora não vai ser mais. Na RGE não vai ser mais. Estamos fechados por conta disso. Hoje, tu vai vender um fast track nessa casa. Tá, mas aqui seria a geração, tem pouco consumo, então vai ter poucos painéis mesmo. E nas outras, você vai colocar um sistema para cada. Ah, mas e o apartamento? Vai ficar de fora. Vai buscar lá numa gestora de crédito de energia por assinatura, 10% de desconto. É o que vai rolar. Certo? Ah, fechou. Mais de 20 projetos todo mês. Porque melhorou. Estratégia, direcionamento. Não adianta tu só ficar reclamando, buscando uma aprovação da PL 624. Você tem que fazer isso. A gente em Canoas fez, junto à Câmara de Vereadores, a moção pública, né? Conseguimos 20-0. Todo mundo deu apoio, todos os vereadores já estavam no Senado. A nossa parte a gente fez. Em paralelo a isso, eu não posso esperar acontecer. O governo vai trazer a solução. Cruzar o braço e talvez esperar. Nem traga. Né? Mas, em paralelo a isso, eu tenho que focar em alternativa, solução. O mercado tem que andar, todo mundo tem que botar dinheiro no bolso. Seja o cliente final, seja o integrador, seja a engenharia, seja a consultoria regulatória, vocês, né? Todo mundo. Então, o que mais eu vejo é que a gente precisa encaixar as vendas dentro de um modelo atual e futuro. A gente vê claramente que a inversão de fluxo ela existe, só que a gente vê a concessionária levando a um futuro de geração na carga e armazenamento, ou zero grid. Não injetar, certo? É uma tendência. Essa é a tendência. No Rio Grande do Sul, vamos lá. Nós estamos em terceiro no ranking de maior potência de solar. Minas Gerais em primeiro, São Paulo, né? Segundo, Rio Grande do Sul em terceiro. É óbvio que o Rio Grande do Sul ia chegar à vez e logo o quarto lugar dessa lista vai pegar também. Paraná. Lembra quem? Paraná. Santa Catarina também. Santa Catarina está entre os sexto ou sétimo ali, mas está entre os 10. Vai entrar essa questão, porque é uma questão técnica. Existe, seja no alimentador lá das grandes subestações, seja no posto de transformação, no trafo que tem lá na via pública, entendeu? E onde tinha as usinas de investimento, um grande negócio para o setor, acaba sendo um momento de repensar. Por quê? Até nem estou falando muito isso no dia a dia, porque não é o momento. A gente tem que enxergar soluções, porque muitos dos integradores buscam os investidores que têm um sítiozinho,
uma fazenda com pouco área de consumo. terra, né? Ou seja, ali ocorre permanentemente a potência inversa em todo o dia. Ali o índice de reprova é praticamente 100%, vai reprovar. Consumo é baixo. Tu não Na tem região. consumo, tu só tem injeção É. o dia inteiro. Então, esse é o foco, Gilmar. A gente recebe o projeto, cai na triagem. E a inteligência na triagem já é dar o direcionamento. Então, a gente espera hoje, com as duas mãozinhas juntas. Cara, tu não comprou o equipamento ainda, né? É isso aí. Tu não comprou, né? Porque aqui eu vou ter que fazer vou ter que ponderar algumas coisas, E porque tem, senão não né? vai aprovar. E tem muito integrador. Agora eu entendo, imagino que já tenha melhorado muito, né? Mas tem muito integrador, né? Também nós não atuamos na área de engenharia, mas que chegou e disse, cara, eu já comprei o equipamento. E aí é aquela questão de buscar informações, né? Pô, 60 dias antes, era o prazo que a distribuidora tinha, era de 60 dias pela resolução para começar a aplicar essa questão na inversão de fluxo. Então, no mínimo, 60 dias para se preparar. Havia esse espaço de tempo para o integrador. Mas, obviamente, para quem buscou informação e já saiu na frente, cara, eu vou entender o que está acontecendo e não vou ficar perdendo negócios. Não vou botar dinheiro na frente de um sistema que eu não sei se eu vou instalar. Vou primeiro aprovar o projeto e depois eu vou realmente adquirir equipamento. Né? Mas quem atuou com estratégia, que nem o Gustavo falou. Né? Foi inteligente nesse aspecto de entender que alguma coisa estava mudando, ou de, mesmo sem saber o que era, mas de buscar informação e dizer, preciso entender, Gustavo. Explica aí o que está acontecendo. Né? Nós temos clientes que vendem 20, 30 projetos todo mês. E esses, eles têm um contrato robusto que protege o cliente final, protege ele como empresa. E esclarece nesse contrato as responsabilidades de cada um. E conseguem vender mesmo nesse cenário. Tá, mas e por que então que eu tenho que aceitar que o cliente não vai querer um prazo de 30, 40 dias de aprovação do projeto para depois comprar o equipamento? Não posso aceitar isso. Porque tem empresas que conseguem vender dessa forma. Sim. Então, onde é que a gente chega? A conclusão é a falta de informação e o poder de passar isso para o cliente. De que forma que tu leva essa informação para o teu cliente final? Isso é importante. Que não é problema 60, 90 dias para tu aprovar um projeto de GD. Até porque tu pode trabalhar, se é financiamento, tu pode trabalhar com a carência. Perfeito, é isso. Você vai gerar para mais de 20 anos energia. Ou seja, 3 meses, 90 dias não é problema. Só que, se tu plantou na cabeça do teu cliente 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, a expectativa dele é receber naquele prazo. Essa é a questão. Então você precisa se atualizar, você precisa fazer, aí que entra um trabalho que a gente indica também bastante da Ergo. Cara, tenha um bom contrato que mostre as responsabilidades de cada um. Vem um erro de faturamento, olha o que a gente vê no dia a dia. Vem um erro comum. Super comum. O integrador sai pagando conta. Rapaz do céu, tu é a mãe. Tu é mais a mãe do que o integrador. Eu vou dar umas contas pra tu pagar pra mim. Passar as minhas, né? Não, meu amigo, o contrato, o CUSD, né? O contrato do sistema é entre o cliente final e a concessionária. O que tem a ver o integrador? O integrador, ele foi o que integra as duas pontas, o equipamento, a homologação na concessionária, a venda, a instalação, é isso. Mas por que paga o pós-vendas, né, e tal. Paga porque não sabe. Paga porque não está preparado. Vamos lá. Paga por quê? Porque é mais fácil pagar conta do que entender por que está acontecendo, sentar com o cliente e ter a conversa difícil. Ou ter a conversa difícil na venda. Sim. De dizer, olha, vamos alinhar expectativas, tá? Se a distribuidora errar, se ela descumprir o prazo, porque ela muitas vezes... Eu sou uma pessoa que vai te ajudar a resolver. Isso, tu tem que se posicionar como uma pessoa que tô junto contigo. Não vou te abandonar. Vem um erro de faturamento, a concessionária não tá dando bola para ti. É um problema nosso. Vamos junto no Procon com um relatório, que eu vou fazer um relatório para ti, eu vou te ajudar. Vamos junto no Procon e vamos resolver esse caso. O problema não é abandonar o cliente. Não é dizer, BO é teu, não, né? Mas a conta não é tua. Mas a conta não é tua. É isso aí. Você está preparado para isso. Olha, eu não vou virar as costas ao cliente, bem pelo contrário. Mas não assume uma carga que não é tua, não leva uma mochila que não é tua nas costas, né? E aí isso acontece com o preparo, com alinhamento de expectativa, obviamente com um contrato, né? Tem que deixar tudo bem claro. O que é obrigação, o que não é do integrador, o que não é obrigação dele, o que ele não controla, que é prazo da distribuidora. A distribuidora atrasou prazos e muitas vezes o integrador assume a responsabilidade. E não é a responsabilidade de explicar para o cliente, de conversar com o cliente, às vezes é de pagar conta, inclusive. Só, olha, atrasou a obra
que a distribuidora tinha que fazer, ou a distribuidora não veio fazer vistoria nos prazos que deveria, e o integrador, não, eu vou pagar essa conta. Não, Claro que e é a ruim, inversão mas- de fluxo, então, retomando um pouquinho a pergunta do Gilmar, ela é presente, é momento, vai permanecer cada vez pior, sim. Não vejo que vai ser uma solução técnica de rede a nível Brasil fácil. Então nós temos que trabalhar a inteligência. O que ela me permite conectar um grid? Ah, é isso de potência. Tá, mas será que ela permite eu colocar zero grid? Nos bastidores já estava falando com o Gilmar que se eu disser isso, que eu vou ter essa potência liberada por ela. 7 kW. Ou melhor, 15 kW. Vai ser on-grid. Perfeito? É o que ela liberou permanentemente na rede, eu posso conectar. Aí eu coloco um inversor de 20 kW, zero grid, porque eu tenho uma alta simultaneidade. Bom, ela não está aceitando. Por quê, né, Gilmar? Você falou até, ela mexe na simultaneidade. Na simultaneidade, aquela média que ela utilizou para fazer o cálculo que está na 1098. Para liberar os 15 kW. Para liberar os 15, Isso, eu vou aí. mexer com ela por conta do zero grid. É isso Então, aí. provavelmente, a concessionária vai reprovar essa solução. Ou seja, ou eu deixo não aprovado, que é um erro, né? Eu não aprovar um inversor zero grid que eu coloquei na planta, ou eu só trabalho dentro desses 15. Ou eu faço um armazenamento. Isso, perfeito. Isso é possível. E aí já vem um outro assunto à tona que e que a gente quer falar bastante, porque o Gustavo é o engenheiro mais vendedor que eu conheço, né? E aí já vamos aproveitar, vamos falar das dificuldades, ou não só dificuldades, mas das questões relacionadas à venda de sistemas como um todo, né? Claro, obviamente que estamos aí em inversão de fluxo, etc. Mas para venda de sistemas como um todo, há muito tempo tu já fala sobre esse tema, já dá treinamento para integradores relacionado a isso. Conhecimento técnico regulatório, claro que agora isso ainda está mais em destaque, mas com relação a isso, o que diferencia, né, para quem acompanha integradores no Brasil inteiro, com relação à venda, o que diferencia os integradores que estão indo melhor ou que estão se adaptando melhor? Tu que também vende, obviamente, o serviço da GZix, mas entende a leitura de venda do integrador, que é diferente da nossa como prestador de serviços para o integrador, né? A gente atua muito mais empresa para empresa e não com o cliente final. Qual é que é o diferencial que tu percebe ou que tu mais enxerga que pode funcionar, que já funciona e que pode funcionar a partir de agora também para os integradores? Vocês já viram uma brasa pegando fogo e o carvão que sai da brasa e se afasta? O que acontece? Apaga, né? Ele se apaga. Apaga. Se o integrador não entender que ele precisa estar junto onde tem eventos, se o time técnico e comercial precisa estar dentro de uma célula de aprendizado constante, treinamento toda semana, interno, estou falando dentro da empresa dele, sentar o time, acalmar, vamos lá, primeiro dia da semana, vamos alinhar a expectativa para essa semana. O que nós temos para fazer, qual é a programação, planejamento, e fazer algumas perguntas sobre sobre a parte técnica, a parte comercial, os processos, para ver se esse time está entendendo. Tá copiando, né? Então, eu trazer esse carvão para dentro da brasa. Ele precisa se manter aceso. Aí você diz, mas um treinamento é caro. Depende. Tem tanta coisa hoje no YouTube. Na internet. Tem muito conteúdo, gente. Muito conteúdo. Tem livro por R$30. É menos do que o preço de uma pizza. Que vai te dar um direcionamento, seja técnico ou comercial, vai te dar conhecimento, embasamento, mas o que eu vejo de maior dificuldade da nossa sociedade, e obviamente trazendo para o nosso cliente, sem julgar, mas é o parar um pouquinho, sair um pouquinho do celular e abrir um livro. Ler, buscar, seja um livro de autoajuda, na área técnica, na área comercial, na área, né, de humanas, para eu enxergar de outra forma, às vezes, a resolução de um problema em cima do telhado. Muitas vezes a gente vê briga em cima de telhado. E ele está queimando o filme de tal forma que o cliente vai fechar a porta e não vai indicar mais para outros, porque o time técnico brigou em cima do telhado.
E a gente já viu muito isso, desentendimento. O que falta? Entendimento das pessoas. Na área comercial, de tu não entender o perfil desse cliente. Se tu não entender o perfil, uma ação, uma palavra que tu coloca errada, ele bloqueou, não sintonizou, perdeu o negócio. Então, o que eu vejo assim, ó, treinamento toda semana. Estar nos eventos, seja na tua cidade, na tua região, ou talvez em outro estado. Uma Intersolar. Quais são os eventos de energia solar que vai acontecer, nós que estamos aqui na região metropolitana de Porto Alegre, quais que vão acontecer no Rio Grande do Sul em 2025? Uhum. Tu já colocar no planejamento toda Perfeito. a agenda. Vai atrás. O que vai ter esse ano? Poxa, legal. Quem do meu time eu vou conseguir levando? Vamos fazer um revezamento? Vamos colocar um treinamento técnico e um comercial na empresa toda semana? Se tu é cliente da GZix, tu pode chamar, inclusive, a GZix para um treinamento ou outro, a gente vai lá e vai ajudar teu time. E quantas vezes a gente fez isso em 2024? É alinhar, né? Tá dentro do preço, tu tá contratando o projeto. Eu Sim. não cobro muitas vezes um treinamento lá, por quê? Porque se o integrador tá dentro da brasa, tá aquecido e não tá fechando o negócio, cara, eu preciso ajudar esse cara. Uhum. É isso aí. Porque esse cara tá buscando, mas não tá virando. Eu tenho que ir lá ajudar, porque se eu quero fazer mais projeto, eu preciso que ele venda. E venda certo, não venda errado. Claro. E Entende? acontece, às vezes tá funcionando bem, mas não tá convertendo. Às vezes é uma Exato. questão de processo, às vezes é uma questão de momento dos clientes. Pega vários clientes que estão num momento que tem interesse, mas não estão fechando. Às vezes é atendimento Cara, no funil. às Tá vezes errado na triagem, na qualificação tá errado já. Isso. O É SDR isso. não tá bem colocado, a forma como se fala, como se aborda tá errada, não tá legal. É isso. Ou muitas vezes o integrador não tá indo lá pedir indicação do jeito que tem que ser. Pede indicação às vezes no momento errado. Então tem muitas formas de melhorar. Então assim, sobre treinamento, indiscutível. Alinhamento também, né? Cultura empresarial, no sentido de se sentar Perfeito. toda semana, quase impossível que uma coisa não aconteça. Sentando todas a semana, uma vez com o time, com quem está realmente, né, no time engajado, que investe a camiseta, é praticamente impossível que não se fale a mesma língua dentro dessa empresa. O alinhamento interno é a primeira coisa, a cultura porque essa empresarial. cultura vai para fora. Isso aí. Né? Então é quase impossível que isso não se mantenha. Não na primeira semana, talvez não na segunda, Não, é amadurecimento. mas com o tempo, né, vai alinhar essa cultura. E aí vai transmitir conhecimento de forma muito mais fácil, porque eu vou chegar lá na reunião da nossa empresa e vou dizer, eu tô com um cliente que eu não sei bem como atuar. E daqui a pouco o Gilmar já pegou um caso desse e funcionou a forma como ele tratou. E o Gustavo sequer pegou, mas está ouvindo o que a gente está construindo. Né? O Gilmar diz, olha, eu já peguei, tentei isso, funcionou, tá passando um bastão aqui de como eu posso fazer. E o Gustavo sequer pegou isso ainda, mas já tem a informação do que pode tentar fazer quando isso acontecer. Sim. Então, essa transmissão de conhecimento interna que é tirar um tempo do time, às vezes, no campo, fazendo sua atividade principal, mas que muitas vezes eleva a curva de aprendizado da equipe interna e aprendizado sobre várias questões. É absurda, né? Mas vai de organizar. E eu vou dizer para vocês que o tempo do oba-oba no solar acabou. Uhum. O que vai acontecer de agora em diante? Muitas empresas que ainda pensam que solar é só comprar painel inversor e colocar no telhado, essas naturalmente vão acabar saindo. E todo dia está entrando empresas novas. Quem vai ficar no mercado? Empresas que querem estar junto da Abrasa. Pessoas, os times que querem estar dentro da Abrasa, se autoalimentando de soluções para poder levar lá na ponta a melhor solução para aquele cliente. O que eu vejo de muita frustração na área de vendas do solar é tu tá levando a proposta e você quer enfiar no cliente aquilo ali. A solução que está escrita ali. Que não é a melhor para o bolso dele. E futuro. Não é melhor. Muitas vezes ela não é melhor. E tu tá querendo empurrar aquilo ali. Quando você leva uma proposta preliminar, você vai ao cliente, primeira visita, na tua cabeça aquilo ali é preliminar, eu não vou poder fechar aquilo ali é um argumento que eu tive para conseguir estar à frente dele. E chega lá, você fazer perguntas e girar
no empreendimento, se é comercial, industrial ou residencial, mostrando para o cliente os pontos importantes. Quando você sentar com ele, você já mapeou tudo. O perfil dele como pessoa, você já mapeou a parte técnica e você simplesmente vai dizer o seguinte: agora eu vou ajustar a tua proposta conforme a tua necessidade. Eu entendi o que você precisa. E eu vou te trazer ainda hoje, ou amanhã, enfim, vou te trazer o que você realmente precisa, que é isso, isso, isso. Vou ajustar a questão de valores, talvez fique menos, talvez fique mais, mas é o que você precisa. Se eu tivesse feito somente pelo WhatsApp, seu João, eu iria errar no teu caso. Você seria um eterno frustrado de ter comprado energia solar. Que bom que eu consegui vir aqui, que você teve agenda e eu consegui entender o que você realmente precisa. Cara, tu não tem como fechar negócio. É muito diferente. Tu vai fechar negócio. É diferente. É venda consultiva que eu falo há muito tempo. Eu acho que essa, não sei se é, mas a gente sempre pergunta, né? Qual é a dica de ouro que tu tem aí nessa questão para quem está assistindo aqui o nosso episódio? E aí, vamos lá, eu quero te ouvir, né? Depois eu faço um complemento, mas para quem está vendendo sistema, quem quer continuar vendendo, obviamente, qual é a cereja do bolo? Diz, essa é a principal questão. Não é a única, mas é a principal. Começa focando muito nisso. E aí cuida do que está, obviamente, ao redor. Tu tem alguma... Eu digo, esse é o caminho, essa aqui é a principal questão. Eu não vou nem falar que você tem que entender a parte técnica. Isso, obviamente, se você vende solar fotovoltaico, você tem que entender tudo que rola nesse mercado, seja de equipamentos, regulação, tudo. Porque é o que tu vende. Tem que saber o que tu vende. É o teu ramo, né? É o teu ramo. Agora, o que eu posso deixar de mensagem para você lapidar mais e mais e mais, que é uma coisa que eu faço todo final de ano, o que eu posso melhorar é o entendimento da mente humana. Mentalidade para você se colocar forte emocionalmente, se posicionar forte, você, né? E entender da mente humana para que quando você está na frente do teu cliente, você saber como colocar as questões, como você conduzir aquele fechamento. Como fazer as perguntas. Uma questão essencial é fazer as perguntas. Exato. Né? Por que eu tenho que fazer essa pergunta? Para eu descobrir tal coisa. Como chegar, às vezes, na conversa. Você está conversando de boa, de uma forma harmoniosa com o teu cliente, e ao mesmo tempo você está mapeando tudo que ele coloca como prioridade, né? Porque se você não fez aquela pergunta e não soube quais são as prioridades dele, você pode estar avançando demais naquilo ali, você vai perder o negócio. Se ele já está dizendo que não vai tomar crédito no banco, por que você está forçando a barra? Então, mas às vezes a gente está bloqueado, a gente não enxerga isso. As questões técnicas também, né, Gilmar? A gente já falou. A gente já falou aqui de off-grid, enfim, soluções para o mercado, né? Bateria, etc. Tem que entender, por exemplo, quais são as cargas prioritárias do cliente. São perguntas que não se fazia até então. Sim. Porque no sistema on-grid é diferente. Então, fazer as perguntas e entender como fazer as perguntas. Sim. Né? Para quem fazer as perguntas. Às vezes chega numa empresa que tu vai conversar naquele momento com o engenheiro. Então, tu vai perguntar as questões mais específicas que ele vai ter entendimento e vai precisar de informações que ele contenha. E talvez numa próxima visita em vendas que realmente são mais trabalhadas, vai conversar com um dono da empresa. Aí vai entrar tu vai financiar, tu vai pagar, tu não vai perguntar para o engenheiro se ele vai financiar, se vai pagar o engenheiro, nem sabe. Isso é com o financeiro, com o dono da empresa. Então, entenda para quem fazer, como fazer as perguntas. Eu acho que é uma questão essencial nas vendas hoje em dia, então nem se fala. Né? O que na minha concepção e visão que mudou bastante é que, e eu sempre falo sobre isso, às vezes os integradores estão fazendo errado, mas estão vendendo. E é difícil discutir com o resultado. Então diz, mas tu quer me dizer que eu tenho que fazer isso, aquilo, mas eu tô vendendo 60, 70 sistemas, eu nunca vendi tanto. Mascara, né? É difícil. Agora, quando isso pesa no bolso, tu pode chegar, porque daí ele te escuta, ele pode chegar e dizer, lembra que eu te falei? Agora vamos retomar o assunto. E precisa mudar isso, aquilo, qualificar melhor. Então, infelizmente, no atual cenário da Solar, que a gente deu uma diminuída em vendas, e para todo mundo, isso é geral, né? Salvo cases como agora o Gustavo bem trouxe, que aumentou, mas casos muito específicos, tá? Fora isso, a grande maioria diminuiu. Então, quando tu pega este momento, aí eu entendo
que realmente esse pessoal vai começar a se autoavaliar. Sim. E de uma maneira mais crítica. E aí sim vai surgir, é preciso mudar. Por exemplo, assim, ó, a gente tem que também saber fazer perguntas para que ele aprenda. Perfeito. Outro dia, Claro. na área da CPFL, chegou uma pergunta para nós de um cliente lá no grupo. Fiquei sabendo que agora não podemos mais trabalhar com alto consumo remoto. Eu não posso mandar crédito para outra só assim. E eu disse, mandei o PDF da REI 1098 e disse, vamos fazer o seguinte, dá uma verificada na REI 1098, procura onde esse item está falando, né, que não pode fazer alto consumo remoto, e indica para mim, e a gente vai marcar um meet e eu faço questão da gente trocar uma ideia. O cara leu. E não achou. Claro que não. Não é isso que tá dizendo, não é isso que tá dizendo, né? Eu provoquei para ele ler. Porque se eu entrego peixe prontinho, ele nunca vai aprender. E vai continuar vindo. Tem que ler. Aí, olhou. Num item lá ele ficou com dúvida. Show, cara. Ou por telefone ou numa web, agora a gente vai falar sobre o tema. E tu vai ficar forte. Tu vai pra rua e tu vai saber o que vender, como explicar pro teu cliente. Essa é inteligência. É uma venda inteligente. Sim. Tá? Então, claro. assim, se você não se colocar como vendedor consultivo hoje, mais do que nunca, porque agora tá entrando bateria, sistema híbrido, zero grid, você tem que chegar no teu cliente e saber quais são as possíveis soluções que eu vou botar pro cara. Chego num supermercado, um mercadinho que tem câmera fria e tal, como é que eu posso ajudar esse cara? O que é carga essencial? O que é não essencial? Tá, mas se eu botar bateria vai alimentar tudo? Nossa, não tem como, olha o preço. Quem disse que é tudo? Exatamente. Né? Então é isso. Perfeito. Vamos lá. Eu sinceramente, eu teria mais... 2 horas de pergunta. Uns 5 episódios a mais, mas infelizmente, por questões de tempo, a gente tem que... Vamos fazer o episódio 2. Né? Tem que ir finalizando. Mas assim, eu só queria fazer mais um comentário sobre isso também. É que o integrador, ele não comece a abrir mão agora, porque a gente sabe que os equipamentos vão começar a ficar um pouco mais caros, né? A tendência que tem. E aí vem um ponto, mais caros do que estavam agora, mas não do que estavam antes, né? A gente começa a ter uma crescente agora, realmente, mas não abram mão de alguns equipamentos de proteção e nem de qualidade de equipamentos. A gente está num momento agora que o mercado apelidou do fake power, né? Que é, então, em alguns módulos, um específico, uma marca específica, não vou citar nome aqui, não precisamos disso, mas dá um Google que todo mundo vai ver, foi descoberto que não estava entregando o que se prometia. Então, tu já começa a fazer uma avaliação agora mais criteriosa do que está entregando. Porque, assim, com todo o respeito que eu sempre devo ao vendedor, não adianta o vendedor fazer um baita no serviço e lá o integrador, o dono daquela empresa, nas compras economizar. Joga tudo pro lixo. Sim. Acabou tudo. Não entregar performance prometida. A engrenagem é peça mais peça. Não adianta. Então, é muito importante. Integrador, não, de forma alguma, abra mão, e aí agora eu tô me dando uma dica de ouro, né? Isso aí, é importante. Não abra mão quanto à qualidade dos equipamentos e também não abra mão quanto às proteções. A gente viu uma série de acidentes acontecendo no ano de 2024, ninguém quer que isso se repita, então é importantíssimo. Sem sombra de dúvidas. E aí, encaminhando para o final, né? Falamos do que nós temos no mercado, do que a gente viu, do que o integrador tem que fazer. Vamos olhar um pouco para frente também, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que a G6, como empresa, tá enxergando, tá esperando dos próximos tempos, aí 2025, obviamente, mas não só 25, né? Para frente, quais são aí, na opinião da empresa, as tendências, o que efetivamente vai se trabalhar a partir de agora aí no nosso segmento? Bom, 2025 e 26 e 27, a gente espera um trabalho normal do que a gente já vem fazendo, mas cada vez mais inteligência empregada, né? Tentar verticalizar a empresa cada vez mais, a gente ter várias fontes de receita, né? Eu acho que isso todo CNPJ deveria fazer, não simplesmente depender de um único fluxo de entrada, né? Acho que isso é a maior inteligência que a gente tem que empregar no CNPJ. Mas, dentro do setor elétrico solar, a gente tem que abrir a cabeça agora para buscar informação técnica regulatória. Bater nisso. Isso é uma exigência não somente dos donos que estão à frente, às vezes, da empresa, mas os funcionários, colaboradores, parceiros precisam entregar isso também. Eles têm que saber o que eles estão fazendo e por quê. Tá? Então,
buscar boas parcerias para daqui para frente, cada vez mais importante. Nós, na GZICS, procuramos entregar o nosso melhor. A gente está aprendendo todo dia é um aprendizado, a gente não sabe nada. A gente, quanto mais tu começa a buscar, mais tu percebe que tu não sabe nada. É um fato. Porque a gente se coloca como consultor. E quem está nos questionando está precisando de uma palavra otimista e de soluções. Uhum. Então a nossa responsabilidade ela é bem grande. E isso é muito bom, porque a gente vê clientes que começaram conosco no ano passado ou nesse ano 2024, que teve um amadurecimento muito importante nesse período. E a gente vê que essa pessoa pode desenvolver muito mais. Mas por quê? Lembra do que eu falei lá do carvão longe da brasa? Ele se manteve junto com a brasa. Ele se manteve com a GZICS questionando por que isso, por que aquilo. Eu posso fazer dessa forma? E aí foi pegando. O que acontece? A mágica começa a vender mais. Por quê? Lá na ponta ele tem mais confiança. Isso bate muito em cima também do relacionamento que ele tem. O cliente, né, ele depende desse relacionamento para fechar o negócio, mas se não tiver confiança, não fecha. Sim. Gustavo, aproveitando, quem quiser contar com o serviço da GZICS, canais de comunicação, como é que faz contato com vocês lá, 7 dias por semana, né? Então, para quem está nos assistindo, se quiser saber mais sobre o trabalho, por favor, Gustavo, passa aí os meios de contato. Você pode nos encontrar no Instagram, GZICS-Eng. Também estamos no YouTube como GZICS Engenharia Elétrica. Tem vários episódios lá sobre o nosso podcast GZICScast. Também estamos com GZICS Espaço Cast no Spotify. Fugiu a palavra. No Spotify. E portas sempre abertas para você que é integrador, que precisa de uma engenharia completa, uma engenharia solar que não faz somente a homologação, mas sim te entrega um projeto elétrico conforme as normas ABNT, regulação, as normas da concessionária. A gente procura fazer o correto, como ela pede já, né, do jeito que tem que ser de primeira para que a gente aumente a assertividade, né, do projeto, ou seja, você ganha em prazo. Obviamente que a gente recebe reprovas, às vezes, até por um mau entendimento da concessionária, nem por um erro de informação nossa, mas a concessionária não entendeu. A gente tem que fazer um anexo 21 para explicar a situação, mas a gente entrega ali o nosso melhor. Né? A gente tem pelo menos 2 triagens, seja na entrada das informações para o projeto e antes de enviar para a concessionária. Então, a assertividade procura ser sempre máxima. E no dia a dia, aquele canal aberto 7 dias por semana, zap ali, ativo com cada integrador, né, para que você se fortaleça lá na ponta e a gente seja somente um facilitador. Perfeito. Excelente. Agradecer, né, Gilmar, o nosso convidado, pela disponibilidade. Um abraço para o Rafael também. E para você que nos acompanhou até aqui, né, estamos encerrando mais um episódio do Ergo Conecta. É que nós falamos tanto de... Isso é... Eu ia falar Ergo e o nome certo, mas eu fiquei na dúvida porque nós falamos em GZICScast. Então vamos de novo, né? Esses percalços aí. Normal. Obrigado a você que nos assistiu. Estamos encerrando mais um episódio do Ergo Conecta Podcast. Esse podcast é pensado pela Ergo Energia, uma empresa de consultoria, assessoria para empresas do segmento fotovoltaico. E nós temos como um dos valores empresariais qualificar e preparar melhor o segmento, o que reforça a importância desse projeto. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, ergoenergia.com.br ou ainda nas redes sociais, @ergoenergia. Foi um prazer estar com você em mais um episódio e nos vemos no próximo bloco de episódios. É mais, pessoal. Tchau, tchau.